Salve, salve, cartoleiros e cartoleiras do Brasil e de fora do Brasil. Bem-vindos ao vídeo de dicas da 18ª rodada do Cartola FC 2026. Uma breve recapitulação: na última rodada o time craque Guga FC fez 67,22 pontos. Seguimos em busca da tão sonhada mitada. Bom, sem mais delongas, vamos ao início do vídeo de dicas e a escalação prévia da 18ª rodada. Essa rodada eu considero que existam 4 grandes favoritos e mais outros confrontos com algumas boas possibilidades. O primeiro grande favorito é o Palmeiras, que enfrenta a Chapecoense no Allianz Parque. O Palmeiras vem muito desfalcado devido às convocações para a Copa do Mundo, suspensões, lesões. Mas acredito que mesmo assim o Palmeiras seja favorito para esse jogo e deva vencer a Chapecoense. Outro grande favorito é o Flamengo, que enfrenta o Curitiba no Maracanã. A mesma situação do Palmeiras, o Flamengo tem muitas convocações, alguns suspensos, mas mesmo assim acredito que seja favorito para este confronto. Além desses dois jogos, eu considero o Atlético Paranaense com um certo grau de favoritismo. O Furacão recebe o Mirassol na Arena da Baixada e acredito que tenha tudo para vencer o confronto. Além desses 3 que já citei, acredito que também alguma boa possibilidade do Santos vencer o Vitória na Vila Belmiro. Acredito que o Santos também tem alguns desfalques, convocação de Neymar, que também está machucado, outras por suspensão, mas acredito que o Santos tenha tudo para vencer o Vitória também. Além desses 4 confrontos, eu indico alguma boa possibilidade do Bahia vencer o Botafogo. O Bahia não vem numa boa fase, mas podem ser colocadas algumas peças do tricolor baiano. Também o Cruzeiro recebe o Fluminense, não é um jogo fácil, mas acredito que possam ser colocadas algumas peças do Cruzeiro, especialmente do meio para frente. Também vou indicar aqui o confronto entre Vasco e Atlético Mineiro, alguma peça pontual do Vasco ali possa ser colocada. E para finalizar também acredito que o Grêmio, que recebe o Corinthians, também possa ser colocado alguma peça, especialmente no ataque. É mais ou menos esse o parâmetro da rodada. Sem mais delongas, vamos ao início da escalação. Nesta rodada estarei indo de técnico com o Abel Ferreira do Palmeiras. O Palmeiras é o grande favorito, mesmo com muitos desfalques. Acredito que o Abel seja a melhor opção para a rodada. Outras boas opções: Leonardo Jardim do Flamengo, Cuca do Santos e Odair Hellmann do Atlético Paranaense. Como já disse aqui, estarei indo com o Abel Ferreira do Palmeiras. Agora vamos para os nossos goleiros no gol. Essa rodada estarei indo com Gabriel Brazão do Santos. Cabe uma ressalva ainda, que é uma dúvida se o Brazão irá jogar, por isso vou deixar o Brazão como titular e estarei escalando o Diógenes no banco, caso o Gabriel Brazão não jogue. Outras boas opções além do Brazão: Marcelo Lomba do Palmeiras, visto que Carlos Miguel está suspenso. Rossi ou Andrew do Flamengo, ainda há uma dúvida em quem irá jogar no gol do Flamengo. E o goleiro Santos do Atlético Paranaense. Acredito que sejam as 4 melhores opções aí. Mas como eu já disse aqui, estarei indo com Gabriel Brazão do Santos. Agora vamos para os nossos zagueiros, a nossa zaga. A minha dupla essa rodada será composta: o primeiro zagueiro será o Léo Ortiz do Flamengo, acredito que seja uma grande opção para a rodada, e ao lado dele estarei escalando o Murilo do Palmeiras. Outras boas opções: Fux ou Koné do Palmeiras, cabe uma dúvida aí quem irá jogar ao lado do Murilo. Vitão do Flamengo, Léo Veríssimo ou Adonis Frias do Santos. E também alguns zagueiros do Atlético Paranaense. Arthur Dias pode ser citado como uma boa opção. Mas como eu já disse aqui, estarei indo com Murilo do Palmeiras e Léo Ortiz do Flamengo. Agora vamos para os nossos laterais. A dupla de laterais que estarei escalando essa rodada: o primeiro deles é o Claudinho do Atlético Paranaense. É um jogador que atua mais pelo meio de campo, mas no Cartola ele é lateral. Acredito que seja uma boa opção para essa rodada. E ao lado do Claudinho estarei indo com Juninho Capixaba do
Bragantino. Capixaba que tem uma ótima média básica, acredito que seja uma boa opção para a rodada, mas uma peça pontual ali do Bragantino, mesmo apostando mais na individualidade do jogador do que no confronto em si. Outras excelentes opções é Arthur ou Kelvin do Palmeiras, Emerson Royal ou Ayrton Lucas do Flamengo, Igor Vinícius ou Escobar do Santos, e Esquivel ou Benavides também do Atlético Paranaense. Mas como eu já disse aqui, os meus laterais serão Claudinho do Atlético Paranaense e ao lado dele Juninho Capixaba do Bragantino. Agora vamos para o nosso meio de campo, os nossos meias. O primeiro que eu estarei escalando aqui é o Alan do Palmeiras, para mim unanimidade na rodada. Cabe uma peça do Palmeiras do meio para frente, mesmo que haja uma dúvida ali, principalmente no ataque. Quem irá jogar? Se irá jogar Luiz, Eric Belé, nenhum dos dois. Se Abel irá improvisar algum meio de campo na frente. Ainda há muitas dúvidas pela formação do Palmeiras, mas acredito que Alan seja o melhor nome para colocar, então estarei indo com o Alan do Palmeiras. Ao lado dele estarei escalando o Barreal do Santos, o Santos que vem com alguns desfalques, então o Barreal tendência que jogue mais para frente no ataque, tem uma média básica boa, acredito que seja uma ótima opção o Barreal para essa rodada. E ao lado de Alan e Barreal estarei indo com o Matheus Pereira do Cruzeiro. Matheus Pereira que vem de uma atuação de gala no meio de semana pela Libertadores, assistência, gol de placa, outro gol no começo do jogo. Esperamos que repita a atuação que fez no meio de semana pela Libertadores. Então, como eu já disse aqui, os meus 3 meias serão Barreal do Santos, Alan do Palmeiras e Matheus Pereira do Cruzeiro. Outras boas opções, Everton Ribeiro ou Jean Lucas do Bahia. Acredito que caiba uma peça do Bahia do meio para frente, apesar de eu não irei colocar essa rodada, mas não posso deixar citar como boas opções. E também vou estar citando aqui o Christian do Cruzeiro. O Cruzeiro tem um confronto difícil contra o Fluminense, mas o Christian tem atuado muito bem, principalmente no Mineirão, fazendo muitos gols. Recapitulando novamente, os meus 3 meias serão Barreal do Santos, Matheus Pereira do Cruzeiro e Alan do Palmeiras. Agora vamos para o nosso ataque, o nosso poderoso ataque. Essa rodada, os meus 3 atacantes serão Pedro e faixa de capitão no Pedro do Flamengo. Acredito que caiba uma peça do Flamengo do meio para frente. Então eu vou estar colocando o Pedro como capitão. Ao lado dele vou escalar o Viveiros, assim como o Pedro, unanimidade essa rodada. Viveiros, o artilheiro do campeonato, vem numa excelente fase. Acredito que também não há como não escalar o Viveiros, assim como o Pedro. E para fechar o ataque estarei indo com Carlos Vinícius do Grêmio. Carlos Vinícius que bate pênalti, assim como o Pedro e Viveiros, é o centroavante do Grêmio, vem de uma grande atuação na última rodada. Acredito que seja uma excelente opção também. E como reserva de luxo, estarei indo com Caio Jorge do Cruzeiro. Outras boas opções, Gabigol do Santos, ótima opção para a rodada. Queria estar escalando o Gabigol aqui, mas não tem como escalar todos os jogadores, né? Então deixarei de fora nessa rodada. Estarei citando aqui também Luiz do Palmeiras, um jogador que tem sido muito questionado pela torcida, mas eu creio que irá jogar essa rodada pelo Palmeiras, e como o Palmeiras enfrenta a Chapecoense, que é muito frágil defensivamente, acredito que o Luiz seja uma boa opção para quem quer fugir um pouco aí dos nomes mais prováveis para a rodada. E para fechar, vou estar citando aqui William José do Bahia e Isidro Pita do Bragantino, também são boas opções para quem quer correr por fora. Mas como já citei aqui, meu ataque será composto com Pedro, faixa de capitão no Pedro, Viveiros do Atlético Paranaense, Carlos Vinícius do Grêmio e como reserva de luxo, Caio Jorge do Cruzeiro. Agora eu vou estar recapitulando o time para vocês, cartoleiros e cartoleiras. Meu técnico será o Abel Ferreira. No gol, Gabriel Brazão do Santos. A dupla de zaga formada por Murilo do Palmeiras e ao lado dele, Léo Ortiz do Flamengo. Nas laterais, Claudinho do Atlético Paranaense e Juninho Capixaba do Bragantino. Os meus meias serão Barreal do Santos, Alan do Palmeiras e Matheus Pereira do Cruzeiro. E no ataque, o nosso poderoso ataque, Pedro, faixa de capitão no Pedro, Carlos Vinícius do Grêmio e ao lado desses dois, Viveiros do Atlético Paranaense. E como reserva de luxo, Caio Jorge do Cruzeiro. Cartoleiros e cartoleiras, essa foi a escalação prévia da rodada.
Não se esqueçam de ir no YouTube, acessem o YouTube, no canal Craque Guga FC, se inscreva no canal, deixe sua curtida, que sempre estarei postando as escalações um dia antes ao fechamento do mercado. Desejo a todos uma excelente rodada, boa sorte e fui!